iniciar mais um culto ao nosso Deus maravilhoso, engrandecer o nome dele, aprender um pouquinho mais sobre ele. Antes de orar, eu gostaria de ler aqui em Salmos 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? E isso só é possível através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Por causa dele que nós estamos aqui, é por causa do sacrifício dele que os nossos pecados foram perdoados. Então, que nessa noite nós possamos entregar tudo para aquele que deu tudo para nós e dá em todo tempo tudo para nós. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este dia. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa para te adorar. Nós te convidamos, Espírito Santo, tu és nosso convidado de honra, se faça presente aqui durante o louvor, durante a palavra, que nós possamos sentir a tua presença de uma forma palpável. Pai, eu te peço em nome de Jesus que essa não seja só mais uma noite, mas que seja a noite onde nós possamos ouvir a tua voz, onde nós possamos ser tocados e transformados para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos encher com mais de ti, que nós possamos transbordar o que o Senhor tem nos entregado, Pai. Então, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e se conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te amamos, nós queremos entregar tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Levantou
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais
somos dependentes da Tua presença, Senhor. Nada neste mundo nos satisfaz, Pai. Só a Tua presença, Pai. É somente a Tua presença que pode preencher todo o vazio, Senhor. Todo esse vazio, Senhor, é só o Senhor que possa preencher nossas vidas, ó Pai. Enche nossos corações com o Teu Espírito Santo, com a Tua glória, Pai. Vem de encontro às nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, Te buscando, ó Pai. Tua palavra diz, Senhor, que se nós Te buscarmos, nós encontraríamos. Nós queremos Te encontrar, Pai. Vem em nossos corações, Senhor. Transforma nossas vidas, ó Pai. Preenche todo o vazio, Pai. A letra dessa canção eu acredito que não é só mais uma canção, mas na verdade é uma declaração de tudo aquilo que temos a dizer a Deus e verdadeiramente honrá-lo de corpo e alma e coração. Então, feche os seus olhos, tenha liberdade nesse ambiente, deixa Deus te usar neste momento. Vamos levantar verdadeiramente um clamor aqui. Amém? Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Declarei. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir grande amor. Grande amor, eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono. Queimando de
corações, ó Pai, que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha diretamente, ó Pai, ao nosso encontro, Pai, que transforme, ó Pai, que seja rema em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, pessoal. Amém? Glória a Deus. Que delícia, né? Adorar o nosso Pai. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão vivos? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, acende a luz. Eu não gosto de escuro, não, gente. Só na adoração. Eu preciso olhar para vocês. Se eu não estiver enxergando, parece que eu estou sozinha aqui. Eu não quero me sentir sozinha, amém? Quero compartilhar algo com vocês que surgiu de uma mesa de bate-papo com a Stelane, com o Isaac, com a Cálita, com a Jéssica. E a Stelane comentou algo nessa mesa de bate-papo que era algo que eu também tinha no meu coração quando eu comecei minha caminhada cristã. Eu falei, eu vou abordar um pouco desse assunto, porque pode ser que seja também coisas do coração daqueles que estão chegando agora, ou daqueles que começaram a ler a Bíblia agora. E que a gente comentou foi assim, que quando a gente começa a ler a Bíblia, ali o Antigo Testamento, a gente tem uma imagem do Pai, de Deus, um Deus muito rigoroso, né? Um Deus de juízo que... E quando a gente fala de Jesus, a gente, né? Jesus é amor, morreu por nós, e a gente tem aquela facilidade de conversar com Jesus, orar para Jesus, se entregar. E quando a gente muitas vezes fala a respeito do Pai, a gente tem essa imagem rígida, né, dura. E, queridos, a verdade é que Deus é um só, amém? A essência de Deus é uma só. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus fala também em João, que ele fala assim, que tudo que ele fez, João 5,19, ele diz assim, em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que o Pai fizer, o Filho semelhantemente faz. O que Jesus está nos ensinando? Que toda a obra dele, tudo aquilo que ele revelou, tudo aquilo que ele manifestou, era a vontade do Pai. Então, não tem como falar de um Jesus que é amor, que é bondoso, que é gracioso, e não enxergar isso no Pai. Porque ele veio revelar, Jesus é a manifestação de Deus aqui na terra. E por que isso é importante, queridos? Porque se eu não quebrar essa visão que eu tenho de um Deus duro, de uma certa forma até mal, o meu relacionamento com Ele vai ficar prejudicado. As minhas orações a Ele vai ser diferente. E Jesus, quando os discípulos falou para Ele assim, quando os discípulos pediu, mestre, nos ensina a orar, o que Ele falou para os discípulos? Quando orardes, falai assim, Pai. Você vai orar para o Pai. E se a minha imagem do Pai é uma imagem distorcida, não é real, o meu relacionamento com Ele vai ser um relacionamento prejudicado. Amém? Vocês estão aqui comigo? Eu não sei vocês, mas na minha época, quando eu era pequena, tudo que a gente fazia de errado, as pessoas, os mais antigos, os mais velhos, falavam assim, menino, não faz isso que Deus castiga. Quem é da minha idade aqui, ou mais, né, Silvia? A gente lembra disso, os mais jovens pode ser que não, porque hoje em dia a gente não usa tanto esse termo, não faz isso porque Deus castiga. Mas tudo que a gente fazia de errado, os nossos pais falavam, não faz porque Deus castiga. Então eu cresci ouvindo de um Deus que castigava. E isso, de certa forma, foi bom, porque gerou em mim um temor. Porque hoje também, gente, a gente vê uma juventude ou uma sociedade que não teme a Deus, e isso é um grande erro. Porque Deus tem que ser temido. Não é ter medo dele, mas honrá-lo, reconhecer quem ele realmente é. Ele é Deus, ele não é qualquer pessoa. Mas era assim que a gente conhecia Deus, um Deus que castiga. Então,
para mim também foi complicado no início. Aí eu ia ler a Bíblia e falava, nossa, mas Deus é tão bravo, né? E eu queria falar um pouco para vocês sobre isso, porque... Abre para mim, por favor, 2 Coríntios 13:13. Olha o que Paulo fala. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de quem? E a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A palavra de Deus fala que Deus, quem? Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho por cada um de nós. A graça do Filho é a manifestação do amor do Pai. E isso é maravilhoso, porque o Pai que nos amou enviou o seu Filho para morrer por nós. E, querido, se a gente for olhar a Bíblia num panorama amplo, a gente vai ver um Deus que, desde o início... Abre para mim, por favor, Efésios de 1-8. Efésios 1:8. A gente vai ver de um Deus que é Deus, primeira coisa, que é Criador, que é todo-poderoso. E Paulo, ele fala assim, 2, por favor. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Amém? Vamos entender isso. A palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos separado, nos escolhido. Ele já tinha um propósito que, pela graça dele, ele iria, através do sangue de Cristo, ele iria perdoar os nossos pecados, nos libertar dos nossos pecados. E a palavra fala que o propósito de Deus, desde o início, era nos transformar em filhos, antes da fundação do mundo. Aí você vai lá para Gênesis e você vê a criação. Começa assim, no princípio Deus. Então, nós sabemos que o princípio de tudo é Deus. No princípio, Deus criou. Deus é, antes de tudo, e é o Criador de toda a existência. E aí a gente vê Ele criando todas as coisas até chegar no homem. Queridos, Deus nos criou. Antes de nos formar, Ele nos abençoou. Quando Efésios fala que Ele nos separou, nos elegeu, nos escolheu para Ele, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, antes dele formar o homem e a mulher, Ele já tinha criado e já tinha abençoado. Você consegue enxergar maldade nesse Deus? Que já te separou, te escolheu e te abençoou antes de trazer à existência todas as coisas? Depois Ele nos formou. Aí Ele cria um jardim, coloca o homem lá com propósito. Toda a criação foi criada para um propósito. E sabe qual era o desejo de Deus desde o início de tudo? Desde o início de tudo, queridos. Atos 17, 24-28. Atos 17, 24-28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem como que não está longe de cada um de nós. Vamos entender isso aqui. Paulo está falando aqui que ele está em Efésios, ele está dando testemunho a respeito de Deus, porque ele andou na cidade e viu um altar escrito, altar ao Deus desconhecidos, e ele achou uma brecha para ele falar a respeito do único e verdadeiro Deus, amém? Aí ele está falando isso aqui, ó, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Deus não precisa de mim e de você, amém? Muito pelo contrário, quando Ele nos criou, queridos, Ele já tinha feito tudo. Olha que maravilhoso. Deus criou os céus e a terra em toda a sua plenitude e perfeição. E depois que Ele fez tudo, Ele criou eu e você. Ele já nos entregou tudo pronto. Você e eu não precisou fazer nada. Tudo já estava pronto para nos receber. E aí Paulo fala assim que esse Deus, Ele nos criou para que nós pudéssemos buscá-lo. Se possível, tateando, porque Ele não está... Você percebe que tatear é você fazer assim, ó, e encostar? Porque Ele não está longe. É isso que Paulo está falando aqui, Ele não está longe de cada um de nós. O propósito que Deus nos criou foi para o relacionamento, desde o início. E a gente vê isso em Gênesis, porque Deus visitava o homem na viração do dia. Amém? Queridos, mesmo depois da queda, Deus não abandonou a criação. Depois que o homem pecou, Deus não abandonou. Deus poderia falar bem assim, o homem é mau mesmo, já errou, desobedeceu aquilo que eu mandei eles seguirem. Deus poderia muito bem os abandonar, mas Deus vai até Adão. Adão, onde estás? Quem se escondeu não foi Deus, foi Adão. Em toda a Escritura você vai ver Deus indo ao encontro do homem. Porque Deus nunca abandona a sua criação. Deus nunca abandona. De Gênesis a Apocalipse. E desde o início, queridos, você vai ver um grupo escolhendo caminhar com Deus e um grupo se rebelando contra Deus. E é assim até hoje. Então, na verdade, não é Deus que é mau, somos nós que temos uma tendência a nos afastar de Deus. Então, em João 17,3 fala assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos, esse versículo é a minha missão de vida. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque Deus é tão grande, é tão poderoso, que ainda que eu passe a minha vida inteira tentando conhecê-lo, não é suficiente. Eu preciso de uma vida eterna. E é isso que João fala, a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Esse é o propósito da nossa vida, relacionar com Ele, nos relacionarmos com Ele. E por que a gente tem essa visão de Deus rígido, rigoroso? Porque quando a gente lê lá o Antigo Testamento, a gente vê Deus dando ordem para o povo dele. Agora, querido, sabe o que eu queria que você entendesse? É que assim, desde quando Deus faz uma chamada para Abraão, Ele separa Abraão de uma terra onde, não sei se vocês sabem, mas Ur dos Caldeus, onde Abraão morou, era a Babilônia. Em toda a Babilônia, em toda a Bíblia, a gente vê a Babilônia como uma cidade perdida, que adorava infinitos deuses. Tanto é que quando o povo de Deus se rebela, Judá, né, porque o reino foi dividido entre Israel e Judá, Israel é levado cativo pela Síria, mas Judá é levado de volta para a Babilônia, porque eu penso assim, Deus falando, eu já te tirei de lá, você quer voltar para lá? Então,
pode ir. E Deus permite que eles são levados cativos. Por quê? Porque a ordem de Deus era para que eles caminhassem com ele. O chamado de Deus para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, é o mesmo chamado de Jesus. Ei, vem, me segue. Não mudou. O Deus do antigo é o Deus do novo. Quando ele chama Abraão para segui-lo, é o mesmo chamado de Jesus. Ei, vem e me segue. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Então, quando Deus faz uma chamada para Abraão, ele faz uma promessa de uma terra que mana leite e mel. E às vezes, queridos, a gente tem essa imagem de Deus porque Deus dá uma ordem rigorosa para aquele povo, que era para eles destruir o povo daquela terra, é ou não é? Só que Deus não mandou destruir todos os povos. Deus mandou destruir o povo daquela terra, Canaã. Tinha o povo específico, eram os jebuseus, ferezeus, um monte de zeus. A lei da guerra que Deus estabeleceu para os homens, vocês vão ler, acho que está lá em Levítico o número, era o seguinte: toda terra que você entrar, fora essas, você vai propor um acordo de paz. Se eles não aceitarem, aí sim vocês guerreiam. Para essa era para destruir. Por quê? Porque, queridos, o limite da iniquidade daquele povo já tinha transbordado. Por isso que o juízo de Deus para aquele povo foi severo. Deus falou: vou eliminar esse povo e a terra dele eu dou para vocês. E é interessante que eu quero ler, quando Deus fala com... Deixa eu ver se eu anotei. Quando Deus fala com Abraão, ele fala assim que o povo... Gênesis 15:16, abre para mim. Deus fala que o povo ia ser levado para o Egito e passaria lá um tempo, 4 gerações, 400 anos, e que depois ele seria liberto. Por quê? Porque a medida da iniquidade dos amorreus não tinha se enchido ainda. Sabe o tempo que o povo passou no Egito escravo? Era porque a maldade daquele povo estava só crescendo, e Deus estava esperando chegar no limite, porque Deus é longânimo. Só que ele não... Ele espera, queridos, ele esperou 4 gerações para ver se aquele povo se consertava. O povo não se consertou. Ele falou, a medida da iniquidade deles vai chegar num ponto em que eles precisam ser eliminados. É o juízo de Deus. Mas era para os amorreus. Para as outras terras, não. Para as outras terras era um acordo de paz, para que eles se submetessem ao povo de Deus. Se eles não quisessem se submeter ao povo de Deus, aí sim vinha o juízo. Só que, e por que Deus deu essa ordem para eles, eliminar esse povo? Deus deixou muito claro, queridos, se esse povo, se vocês conviverem com a maldade desse povo, com o coração desse povo, vocês serão influenciados por eles. E vocês passarão a praticar as mesmas práticas que ele. E assim como eu agi com eles, eu terei que agir com vocês. Porque Deus é um Deus justo. Então, o fato de Deus pedir para que eles eliminassem era para proteger o próprio povo deles. E eu acho isso tão interessante, porque é o cuidado de Deus com a gente. Tipo assim, fica longe daquele grupo, porque aquele grupo vai te influenciar. Se afasta daquele grupo, porque aquele grupo vai te levar para um caminho onde você vai se afastar de mim, vai começar a praticar coisa que me desagrada. E isso vai levar você a se afastar de mim e a pecar contra mim. Era essa a ordem de Deus para todo aquele povo. Só que adivinha, né? O povo de Deus fez o quê? Entrou na terra e não obedeceu à vontade de Deus. E o que aconteceu? Queridos, dá até tristeza quando a gente começa a ler Reis, quando a gente começa a ler Juízes, quando a gente começa a ler os profetas, porque é o povo se rebelando vez após vez contra Deus. Lá em 2 Crônicas, abre para mim, por favor, 2 Crônicas 15:2, diz assim, isso aqui é um profeta falando para um rei.
Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa. Asa era um rei. E toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Queridos, isso aqui sempre foi a direção de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Deus espera que nós o busquemos, porque Ele nos criou para o buscar. E o que o profeta falou? Oh, se vocês buscarem, Ele vai se deixar achar e Ele estará com vocês. Mas se vocês o abandonarem, Ele te abandonará. Quem abandonou primeiro Deus? Foi Deus que abandonou o povo ou foi o povo que abandonou a Deus? Aí você vai ver lá em Juízes. Juízes, terminou Josué, o povo conquistou a terra, cada um pegou o seu pedaço de terra, cada um, né, fez lá a divisão entre as famílias. Aí Juízes 1, já é o primeiro, começa assim. Deixa eu achar aqui. Juízes 1, 21 diz assim: a tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus. Era um dos povos que era para ser destruído. Aí o 27. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-san. E aí continua, vários habitantes. Aí o 29. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gézer, de modo que os cananeus continuaram a viver entre eles. Aí o 30, a tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, de modo que os cananeus continuaram a viver entre eles. 31, a tribo de Asser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Nananã. 33, da mesma forma a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semens. 34, a tribo de Dan, quanto à tribo de Dan, os amorreus obrigaram a voltar à região montanhosa. Enfim, aí o 2, capítulo 2. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança algumas com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam nessa terra. Eles serão como espinhos nas suas costas, os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. O que aconteceu aqui, queridos? A ordem de Deus para eliminar os habitantes da terra não foi cumprida. Quem quebrou a aliança de Deus? Foi Deus ou foi o homem? E aí, em toda a Bíblia está assim. Em toda a Bíblia. E, pastora, por que você está falando isso? Porque eu preciso mostrar para vocês que o nosso Deus sempre foi um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, justo, fiel. Ele nunca falhou conosco. Nós temos uma tendência terrível de nos desviar de tudo aquilo que Deus fala. E eu quero lembrar que sair da presença de Deus é desobedecer o que Ele manda. Às vezes a gente pensa assim, não, eu estou firme na presença de Deus, mas Ele manda a gente fazer algo e a gente não faz. Queridos, isso é desviar da presença dEle. Desobediência. E aí, deixa eu te falar que é interessante porque em todo o Antigo Testamento a gente vai ver essa tendência se repetindo. Quando Moisés pede para ver a Deus, e eu queria muito que esse versículo ficasse no coração de vocês, abre para mim, Êxodo 34, 5. Porque, queridos, uma das coisas que Satanás vai sempre tentar fazer comigo e com você é fazer com que a gente duvide do caráter de Deus. Repete comigo. Satanás sempre vai fazer com que eu duvide do caráter
de Deus. Se eu tiver firme no meu coração o caráter de Deus, independente das circunstâncias ao meu redor, eu sempre vou olhar para o caráter de Deus. A circunstância está ruim? O caráter de Deus não muda. A situação é ruim? O caráter de Deus não muda. A minha região, a minha circunstância, a minha situação está ruim? O caráter de Deus não muda. Circunstâncias, situações não mudam o caráter de Deus. Amém? Quando Moisés pede para ver a Deus, Deus fala bem assim, ó, você não vai poder me ver porque homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. Amém? Então ele fala, eu vou te revelar, me revelar a você, vou te colocar na penha e quando eu passar eu vou colocar a mão. Só que Deus fala, eu vou revelar o meu nome para você. E olha o que ele fala. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, proclamou o nome do Senhor. Quem proclamou o nome do Senhor foi o próprio Senhor. Passa. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos nos visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Como que Deus se revelou, gente? Deus compassivo, Deus longânimo, Deus que perdoa, Deus bondoso, Deus fiel. Esse é o nosso Deus. Ele não muda e nunca mudará. Porque faz parte da essência dele. Aí sabe que legal? Ele falou, olha, eu sou um Deus justo porque eu perdoo o pecado, ainda que eu não inocente o culpado. Deus nunca nos teve por inocente. Amém? E eu vou explicar. Ele perdoou os nossos pecados, mas Ele nunca olhou para nós e enxergou a gente como inocente. Tanto é que Jesus precisou vir e morrer por nós, porque tinha um preço a ser pago pelo pecado. Mas sabe o que é maravilhoso? Ainda que Ele não te viu como inocente, Ele providenciou um substituto para você. Ele é tão bom que Ele não quis que você passasse por aquilo que você deveria passar. Ele providenciou um substituto para mim e para você, para que nós não precisássemos passar pela morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Vocês estão comigo? Vocês conseguem enxergar maldade num Deus desse? Queridos, eu não sei você, mas eu não consigo. E aí, o desejo de Deus sempre foi habitar com seu povo. Levítico 26:12, por favor. Isso aqui é Deus falando para o povo que Ele separou. Ele falou, ó, eu andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. O desejo de Deus desde a criação era andar no meio do seu povo. E aí a gente vê lá em... Abre para mim 2 Coríntios 6:16, por favor. Eu acho que é 16. Paulo falando, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O propósito não mudou. O que Deus falou lá em Levítico, Ele repetiu lá no Novo Testamento. Ó, o desejo do meu coração é morar no meu povo, habitar entre eles, andar entre eles. E é isso que Ele faz aqui essa noite, amém? Porque esse sempre foi o desejo do coração de Deus. E sabe, queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Se eu sei que o meu Deus é bom, é justo, é misericordioso, eu amo a passagem que fala para nós chegar com ousadia diante do trono da graça, para alcançar misericórdia e favor em tempo oportuno. Sabe o caminho que Jesus abriu para mim e para você é um caminho de graça.
Eu mereço? Não. Você merece? Não. Porque se nós merecêssemos, não seria graça. Graça é favor. Quando eu me esforço com as minhas forças tentando fazer algo para agradar a Deus, queridos, eu estou, é como se eu estivesse rejeitando a graça. Porque nunca foi pelos nossos esforços, nunca foi pelo nosso merecimento e nunca vai ser. É por causa da bondade dEle, da misericórdia dEle e da fidelidade dEle. Se eu sei que é diante desse trono que eu tenho acesso, eu vou chegar com ousadia e com coragem. Independente do que eu fiz, independente do que aconteceu comigo, é diante desse lugar que Jesus abriu para mim, é o trono da graça, onde eu alcanço misericórdia. Não é maravilhoso que a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? E é por isso que nós não somos consumidos? Todos os dias tem misericórdia nova para mim e para você, vinda da parte de Deus. Queridos, isso é lindo. Você enxerga a maldade nisso? É Deus falando, ei, se você precisar, minha misericórdia já está disponível para você desde o momento em que os seus olhos se abriram. Não é juízo, não é justiça, é graça, é misericórdia e é favor. Aí, quando eu leio o Salmo 103, abre lá para mim, por favor, esse eu quero ler para finalizar. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem me perdoa de todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo e longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto os céus se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu amo esse salmo. Porque ele fala que o Senhor, queridos, Ele é quem nos perdoa, Ele é quem nos cura. Perdoa de todos os nossos pecados, nos cura de todas as nossas enfermidades. É Ele quem já nos tirou da cova. Ele nos deu vida, porque, não sei se você sabe, mas a gente estava morto. É Ele quem já nos deu vida, é Ele quem nos coroa de graça e de misericórdia. Não sei se você sabe, mas tem uma coroa aí na sua cabeça. E é uma coroa de graça e de misericórdia. É Ele quem nos redime, queridos. É Ele que fala que assim como a terra é distante do céu, assim é o tamanho da misericórdia dEle. Que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E aí eu fico pensando comigo, só isso aqui, para mim, é suficiente para enxergar o amor, a graça e a bondade do nosso Deus. Queridos, Ele não precisava fazer mais nada por mim. Óbvio que Ele é tão bom que Ele continua fazendo e Ele vai continuar fazendo. Mas só de ter me coroado com a sua salvação e ter me dado acesso a esse trono da graça, onde eu posso alcançar favor todas as vezes que eu preciso, para mim já é suficiente. Aí, às vezes, queridos, parece que a gente vive uma vida miserável. É ou não é? Queridos, tem crente que a gente olha, parece que está morrendo. E isso aqui é motivo da gente glorificar e estar alegre todos os dias. A salvação que nos alcançou é motivo para a gente estar alegre, feliz, ser o povo mais feliz dessa terra. Sabe, às vezes as pessoas falam assim,
E às vezes eu já falei muito isso, que a vida de crente é difícil. Queridos, é difícil, sabe por quê? Porque o padrão que nós estamos acostumados, o molde que nós nos moldamos, é difícil desfazer agora. Não é porque ser crente, não é porque andar nos padrões de Deus seja difícil. É porque nós já nos moldamos num padrão tão errado que agora é difícil arrancar esse padrão de nós para nos moldar no padrão eterno. Mas as coisas de Deus não são difíceis, são fáceis. Difícil era quando eu estava no mundo, precisava de socorro, de ajuda e não tinha quem me ajudasse. Difícil era quando eu estava perdida, perdia sono, e não tinha paz, e não tinha tranquilidade, e sentia um vazio, e eu não tinha nada que me preenchia. Isso era difícil. Nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos graça, misericórdia, bondade, nós temos favor, nós temos socorro em todas as oportunidades, nós temos, queridos, proteção, provisão. Você entende isso? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Porque eu queria que você saísse daqui hoje enxergando quem é Deus. E sempre que o diabo tentar colocar o caráter de Deus em xeque, você saber falar, peraí, esse aí não é o Deus que eu conheço, não. Pode ser o seu Deus, Satanás, mas o meu não é, não. Porque o meu Deus é bondade, é fidelidade, é amor. É justiça, sim, mas é a justiça que se manifestou em Cristo, em meu favor. E sabe, queridos, nós precisamos ter a alegria de servir a Deus. Por quê, pastora? Porque Ele nos libertou, porque Ele nos deu vida eterna, porque Ele nos curou e nos cura todos os dias, porque Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos dá direção, Ele preenche os nossos vazios. E eu pedi para a equipe de louvor tirar esse louvor justamente para isso, porque eu quero agora que vocês fiquem de pé e que vocês glorifiquem a Deus com esse louvor, com alegria, por tudo que Deus já fez e continuará fazendo por nós. Com gratidão, esse louvor significa grato sou pelo quê? Pela salvação, pela libertação. Eu estava perdida, eu não tinha um caminho, eu não sabia que direção seguir, mas Ele me achou. Ele me salvou, Ele me colocou numa rocha firme. E nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, ter isso bem firmado no nosso coração. Quão grande graça nos alcançou. Amém? Pode apagar a luz agora. Eu queria que você cantasse, queridos, com alegria, entendendo o plano de salvação de Deus para você. Ele te salvou e te levou para junto dEle. Agora você está com Ele e Ele aí em você. E nós podemos glorificar a Deus, cantar ao Senhor com todo o nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tamanha salvação. Senhor, nessa noite nós queremos quebrar, Pai, todo o padrão que muitas vezes foi colocado ou foi nos ensinado de um Deus rigoroso, de um Deus mau, de um Deus que nos castiga. Senhor, nós não enxergamos isso no Senhor. Nós enxergamos um Deus justo, sim, que enxerga sim as nossas iniquidades, que nos corrige sim, que nos exorta sim, mas que é um Deus que está sempre pronto para perdoar, para libertar, para salvar, para curar, para restaurar. Pai, nós enxergamos que o Senhor é esse Deus de amor, esse Deus que sempre, sempre vem ao nosso encontro, esse Deus que sempre nos acha nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Senhor, obrigada, porque quão tamanho amor o Senhor nos salvou. Pai, obrigada, porque hoje o Senhor nos fez fazer parte, pertencer à tua família. Pai, obrigada, porque hoje nós temos casa, hoje nós temos herança, e é uma herança celestial. Hoje nós temos acesso a toda sorte de bênçãos que já foram liberadas para nós nas regiões celestiais. Hoje nós temos acesso, Senhor, à tua presença, à tua graça, ao teu favor. Hoje nós temos acesso, Senhor, como diz a tua palavra, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, porque o Senhor assim quis, o Senhor assim escolheu, o Senhor assim determinou. Nós fazemos parte de um reino eterno que não tem fim. Nós andaremos em ruas de ouro, em ruas de ouro. Aquilo que nesse mundo tem valor, no reino do Senhor não tem. É isso
isso tudo que está preparado e liberado para nós. Um lugar que não tem choro, não tem dor, não tem tristeza. Um lugar onde nós desfrutaremos da Tua presença, do Teu favor. Senhor, obrigada, porque a partir de aqui nós já desfrutamos disso, Pai. Obrigada pelo Teu favor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque nós nunca estamos sós. O Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre está conosco. A Tua palavra nos garante isso. Eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Estarei contigo todos os dias, até a consumação dos tempos. Estarei contigo em todo o tempo. Sou eu que te ajudo, sou eu que te esforço, sou eu que te levanto com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Ó Deus, obrigada, porque o Senhor é esse Deus que sempre vem ao nosso socorro. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Não há principado, não há potestade, não há altura, não há profundidade, não há largura. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, por
Você recebeu essa palavra, amém? Amém. Então dê um glória a Deus mais forte da sua vida aí. Glória a Deus! Aleluia, aplauda o Senhor bem forte, que Ele merece. Se é para Ele, pode ser um pouco mais bonito, um pouco mais forte, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite especial. Nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos ao Senhor. Pai, Tu és santo, Tu és bondoso. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor alcançou esse coração. Pai, queremos estar cada dia mais prostrados diante do Senhor. Queremos cada dia mais, Senhor, nos apaixonar mais e mais pelo Senhor. Queremos estar diante da Sua presença, Pai, cada dia mais. Ei! Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir o grande amor Do Senhor, teu grande amor. sim, Senhor, é o nosso desejo essa noite. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Declare isso pro Senhor essa noite, todo o seu coração. Abre os meus olhos, eu quero ver. Sim, Deus. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Oh. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Declaro isso a Ele. Outra vez. Quero me desesperar. Outra vez. Eu quero, Senhor. Quero perder o sono. Todos os dias, Pai. Outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero. A tua igreja declara, Senhor. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero, Senhor. Outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Com sua voz, só a igreja, declare bem forte isso a Ele. Eu quero. Eu quero me apaixonar. Quero perder o sono. Como um dia foi. Um dia esse amor de nós para com Ele foi muito maior. Mas nós queremos resgatar isso, Senhor. Sabe, o amor dele para conosco sempre foi igual. Sempre foi alto, sempre foi constante. Mas essa noite eu quero te convidar a declarar que você quer aumentar o seu nível de intimidade, de profundidade com Ele. O seu nível de amor por Ele. Ele nunca se afastou de você. Eu quero, Senhor. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar.
queimando de amor por ti. Só por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Nós queremos queimar de amor por Ti todos os dias da nossa vida. Pai, que o nosso coração cada dia mais esteja queimando de amor, esteja aprofundando mais no Senhor, que cada dia mais nós prossigamos em Te conhecer, que cada dia mais nós prossigamos para o alvo que é Cristo. Senhor, a Tua igreja declara essa noite que nós queremos mais, porque a Tua bondade e o Teu amor nós a reconhecemos, Senhor. O Senhor é santo, 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 poderoso, bondoso, e nós queremos mais de Ti, Senhor. Derrama mais, derrama mais, derrama mais sobre nós, Senhor. Derrama mais sobre a Tua igreja, derrama mais sobre o Teu povo. Vem mais, 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 mais. Derrama, Senhor, derrama o Teu fogo, derrama o Teu fogo, Senhor. Derrama o Teu fogo sobre o Teu povo, Pai. Nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais do Senhor. Yeshua, ei,
pode aplaudir mais uma vez a Ele? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Que bênção, que culto. O amor do Senhor, Ele continua igual. Mas cabe a nós buscar o mais profundo nele. Amém? Ei, se esforce em buscar mais dele. Se esforce. Em nome de Jesus. Amém? Gente, um recadinho. Estamos programando algo especial para vocês. E nós contamos com a presença de vocês. Amém? Dia 3 de maio, nós vamos ficar das 9 às 17 horas no lugar específico, buscando a Deus. Amém? Eita glória! A gente está vendo o lugar, possivelmente numa chácara, mas a gente não definiu ainda qual. Vai ser um dia... Hã? Não definimos ainda, meu povo, peraí. Mas assim, vai ser um dia de buscar intensamente a Deus. Vocês estão com essa fome? Vai ser um dia assim, e nós até estipulamos idade. Nós vamos fazer de 18 anos para cima, porque vai ser um dia de jejum, palavra e oração intenso. Mas que nós temos convicção de que Deus vai se manifestar de forma sobrenatural. O nome do evento vai ser The Call, Vem e Vê. Não temos muitas informações. Se você quer, você vem ver o que Deus vai fazer naquele lugar. Amém? Nós pensamos, primeiro lugar, nos jovens. Só que eu acredito que o pastor vai vir para a igreja. Então, nós vamos abrir as inscrições. Não sei se a gente vai conseguir já começar a divulgar a partir de amanhã, mas eu acredito que se der, vai ter que ter inscrição, tá, gente? Então, nós vamos, assim que liberar o link, eu peço para vocês que façam as inscrições. Vai ter um valor, porque a gente também, no final, nós vamos o dia inteiro jejuar, então no final vai ter uma jantinha, uma comidinha para forrar o estômago, porque se já vamos entregar o jejum e vamos ter um tempo lá para nos alimentar. Então, a gente vai cobrar um valor de R$30 por pessoa, pelas despesas que a gente vai ter. Amém? Nós podemos contar com vocês? Amém. Então, dia 3/5, marque na sua agenda para você não programar nada nesse dia, porque nós cremos que será algo sobrenatural de coisas que Deus vai começar a fazer no nosso meio. Amém? Amanhã, EBD, a partir das 9 horas, não falte. Um estudo precioso, poderoso, então nós contamos também com vocês. E às 19 horas, culto. Mais algum recado? Encontro, quem não fez, não sei se tem alguém aqui que não tenha feito, mas dia 25, 26 e 27, né? 25, 26 e 27, encontro também. Também teremos o nosso batismo, gente, quem não é batizado ainda, dê seu nome, é uma oportunidade de você se decidir por Jesus, é a sua profissão de fé, então não fique de fora, é uma oportunidade única aí para você aprofundar no Senhor, amém? Vamos orar? Deus, obrigada por esse tempo, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por cada filho que está nesse lugar, obrigada por cada jovem. Nós te agradecemos, Pai, que a Tua palavra cada dia mais seja firmada em nosso coração, que cada dia mais nós possamos ter intimidade contigo, Senhor, para conhecer mais o Teu caráter, mais de quem Tu és, Senhor, e que nunca, Pai, o engano venha tirar de nós ou gerar dúvida no nosso coração referente, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós e em nós. Nós queremos te agradecer por esse tempo, Pai. Leve cada um dos seus filhos em segurança para casa e que o Senhor continue ministrando em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vão em paz, queridos, em nome de Jesus.